Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AGRX11 da ex-gestora. E vamos falar do relatório do mês de março, que trata dos dividendos pagos no mês de abril. E surpresa para mim trazer esse relatório exatamente porque alguns dias atrás o fundo parecia que não iria bater a meta de views, mas minutos finais ele conseguiu se recuperar, teve mais de 100 views e bateu a meta, e por isso estamos trazendo aqui. Fique de olho, sempre ajudando a gente a bater as nossas metas, para a gente trazer sempre os relatórios dos fundos que interessam a vocês. No momento, pessoal, o AGRX11 está com um dividend yield distribuído nos últimos 12 meses de estúpidos 18,95%. Você não ouviu errado. Praticamente 19%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. É um dos maiores dividend yield em termos anualizados dos Fiagros na atualidade. Eu acho que ele só perde para o LZAG. Porém, no entanto, contudo, todavia, ele está com P sobre VP de 0,92%, ou seja, está com 8% de desconto, mostrando que pode ser sim um bom momento para entrada no fundo. Lembrando que aqui também a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra, nem um Fiagro, nem um FIINFRA, nem um fundo imobiliário e nem uma ação. Somente você decide se deve ou não comprar baseado nessas informações e em seus estudos. Esse 0,92 mostra que esse dividend yield está um pouco fake. Por quê? Porque o ideal é que a gente considere ele baseado no P sobre VP1, que é o preço justo da cota. Então, se a gente trouxer o fundo para o preço justo, o dividend yield cai para 17,47%, o que ainda é acima da média atual. A média atual no P sobre VP1 está na faixa de 15, entre 15 e 16%. Então aqui está quase 18%, 17,5%. Ainda é um dividend yield bom. Só que tem um detalhe mais ainda que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Fique ligado para a gente mostrar por que não é tão confiável assim esse dividend yield. Nesse mês ele pagou 11 centavos, o menor dividendo distribuído nos últimos meses. E esses 11 centavos correspondem a um yield mensal de apenas 1,05, o que está na média dos Fiagros atualmente, depois das quedas provenientes da queda da Selic, que refletiu na queda do CDI. A maioria dos Fiagros está pagando, em termos de yield do mês, entre 1 e 1,10. Ele pagou 1,05. Aqui a gente vê já de cara o relatório mostrando que o patrimônio líquido do fundo atualmente é 180 milhões. Até o último ele mostrava 144 milhões. Aqui já está incluindo o valor que ele conseguiu na última emissão de cotas, mais 36 milhões, aumentando aqui o fundo para 180 milhões. O que eu ainda considero um fundo pequeno, né? Para mim, fundo médio é na faixa de 400 milhões até uns 800, 900 milhões, no caso de Fiagros. Então, ele ainda para mim é um fundo pequeno, mas já deixou de ser aqueles bem pequenos, que são os fundos abaixo de 100 milhões. Você vê que o CDI médio da carteira dele é CDI mais 5,48, bem raio-dizão. IPCA mais 10,63 na parte que é IPCA, o que hoje em dia eu já acho que pode considerar high yield também. Era até uns meses atrás middle risk, mas eu acho que já pode se considerar high yield esse valor aí. No mês de março ele praticamente só fez uma operação, que foi um investimento nesse CRA Celeste, só que ele não diz nem quanto foi, ele só fala sobre o que é esse CRA, mas não quanto foi. Ele fala dessa distribuição de 11 centavos, já falamos. E outro evento subsequente que ele fala é que nesse mês de abril, a cota sofreu uma queda na bolsa, que foi atípica. E a gestão ressalta, isso é importante ressaltar e destacar, não há qualquer operação da carteira em atraso, ninguém está atrasado, ninguém está em default. Default é o famoso calote, ou que tragam sinais que possam servir de justificativa para a queda da cota vista em bolsa nesse período. Ou seja, ele acha que não tem nenhum motivo para essa queda da cota ter sido tão forte. Eu vejo. Ele diz que não vê, mas eu vejo. Qual o motivo? Meus amigos, é exatamente isso aqui. Vou mostrar agora. Pronto. No ano passado, você vê que quando ele distribuiu pouco, por exemplo, foi 1,39%. Teve esses meses estúpidos aqui, que foi 2,1, 2,07, 1,97. Nesses meses aqui, meus amigos, ele estava pagando 18 centavos. Sim, 18 centavos. É por isso que ele está com um yield tão alto no ano. Era 18 centavos aqui. Eu acho que nenhum Fiagro bateu 3 meses 18 centavos. Passou vários meses distribuindo 15 centavos aqui. Era 15, 15, 15, 15. Numa época, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, que o pessoal já estava começando a distribuir 13, 12, 11 e ele distribuindo 15, 15, 15, 15. 4 meses 15, enquanto o pessoal, como eu falei, começou a cair a distribuição. E ele 15, 15, 15, 15. Aqui tá os percentuais e eu tô falando em centavos. 15, 14, 12, 11. Meus amigos, 3 meses caindo direto. Cada vez pior. Nenhum Fiagro praticamente caiu tanto assim. A maioria estava estável em, por exemplo, 12, 12, 12, aí 11, 11, 11, aí 10, 10, 10. E ele não. Ele foi uma escadinha decrescente, caindo
caindo de 15 para 14, para 12, para 11. O pessoal já tá pensando, próximo mês é 10 ou 9. Então, nisso, o pessoal, principalmente aquele que é mais sardinha, cai fora do fundo. Não quer nem saber. Tava querendo saber do yield. O yield tava extraordinário. Aí começa a cair, o pessoal cai fora. Para mim, apesar dele ter dito tudo isso aqui, que não tá em problema, não tem nada que justifique essa queda na bolsa, tem esse problema aqui na distribuição de dividendos que foi caindo progressivamente. E olha que a gente tá falando dos dividendos distribuídos relacionados ao mês de março. No mês que vem de abril, os rendimentos devem cair mais ainda. E por que, Adriano? Exatamente porque teve uma queda da Selic no mês de março, que se reflete nos recebimentos, nas receitas do fundo do mês de abril, que vão ser distribuídas no mês de maio. Então, por isso, pode ser que caia até mais ainda. Pode ser que caia. Então, fique de olho nisso. Aqui a gente vê que o fundo é majoritariamente indexado ao CDI, 80% da carteira CDI, 16% ao IPCA, esses 4% é pré-fixado 16%, ou seja, maior do que CDI mais 5% atualmente. Pode dizer que 85% da carteira é high yield mesmo, e aqui está no limite entre o middle risk e o high yield. Majoritariamente a carteira é high yield mesmo. A gente vê que o tipo de ativo principal do fundo é CRA. Basicamente é um fundo majoritariamente CRA, 88% da carteira, 11% em FDIC Fiagro, que ele chama de Fiagro FDIC, é a mesma coisa. Outra coisa ruim na carteira dele é que ele tem 40% de posição em soja, mais aquele terror que foi feito, dizendo que ia ter quebra de safra da soja e tudo mais, parece não ter afetado o fundo. Parece não ter afetado, porque até agora já estamos no relatório de março, que ele ainda cita coisas de abril, ele deixa claro que não teve nenhum problema na carteira, não tem ninguém devendo nem nada. Então, provavelmente essa quebra da safra da soja que tanto se falou em novembro, dezembro do ano passado e até no começo desse ano, não afetou o fundo, pelo menos isso. O que deve estar afetando o fundo mais é exatamente essa questão da queda da Selic. Passamos aqui para a DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AGRX11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir ou até sair totalmente dele? Me diga aqui nos comentários, me diga também quais são os outros fiagos que você possui na sua carteira. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agora. Não perca seu tempo, se inscreve agora, deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar a gente a bater as metas, deixa o seu comentário, ative o sininho para ajudar a bater a meta de 400 views. Esse mês o AGRX, como eu falei para vocês, passou sufoco. Eu já pensava que não tinha mais jeito, que eu já não traria mais o relatório desse mês, mas ele se recuperou assim, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou o gol e virou a partida, e dessa forma eu trouxe o vídeo. Mas não deixe que isso aconteça mais, já chegue se inscrevendo, deixando o like, comentando pra gente bater essa meta com facilidade e ele bater 400, 500 views ou até mais. Voltando aqui para o relatório e chegamos na DRE do fundo e essa DRE é por competência. É importante dizer isso. É importante também dizer que o fundo, apesar de ainda não ter mostrado, na carteira dele mostra isso claramente, que tem vários devedores que pagam trimestralmente, tem alguns que pagam semestralmente, tem uns que pagam anualmente. Ou seja, isso mostra por que as receitas variam tanto. Você vê variações grandes de receita. Olha aqui, por exemplo, em outubro, 998 mil. Nem 1 milhão chegou. No mês seguinte já passa para 1 milhão e 600. Aqui manteve praticamente. E aqui aumentou de 1 milhão e 600 para 2,100 em janeiro. Isso tudo com redução da Selic. Tem esse pessoal que paga trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então vai ter essa loucura aqui, digamos, das receitas do fundo. E você vê que em março teve um aumento de 300 mil. Só que tem um detalhe. Olha que a quantidade de cotas pulou de 14 mil para 18 mil praticamente. Por quê? Exatamente porque teve aquela emissão que aumentou o patrimônio líquido, passou de 144 milhões para 180 milhões. Então, normalmente, isso é claro, se aumenta a quantidade de cotas, aumenta o patrimônio líquido, aumenta as receitas do fundo. Então, esse aumento aqui foi até pouco. Para mim, foi até pouco. Deveria aumentar? Deveria, porque março teve mais dias úteis. Mas não deveria aumentar tanto. Acabou aumentando esse valor por causa do aumento de cotas. Provavelmente também ninguém pagou mais aqui em março do que pagou em fevereiro. Foi algo mais ligado a esse aumento da quantidade de cotas, ou seja, teve mais dinheiro, mais investimentos e com isso trouxe mais receita para o fundo. Teve até essas outras receitas. E o detalhe importante, eu não gosto muito dessa DRE do fundo, porque apesar dele fazer o que eu gosto, que é o quê? Trazer os últimos 12 meses praticamente, na realidade ele traz 11 meses, mas é quase 12, mas tem um problema, que ele não traz, por exemplo, o lucro
lucro total do mês. Ele não traz, você olhar aqui, não tem lucro total. Ele pula de quantidade de cotas para distribuição por cota. Ou seja, ele está dizendo quanto é que ele vai pagar por cota. Ou seja, ele falta colocar aqui qual foi o lucro do mês, qual foi o lucro por cota, para aí sim falar no valor distribuído por cota, para a gente comparar o valor do lucro por cota com a distribuição por cota, para a gente saber se teve dinheiro da reserva entrando para complementar a cota ou se teve dinheiro do lucro por cota saindo para aumentar a reserva. A gente fica perdido. E aqui também não traz quanto é que está a reserva do fundo. São 3 falhas que tem nesse relatório para mim. Falta de mostrar reserva, falta de mostrar o lucro total do fundo do mês e falta de mostrar o lucro por cota. Só que aí eu fiz as contas pra gente. Eu já tinha trazido isso aqui no mês passado e o lucro por cota no mês passado foi o 11 centavos e 7 décimos. Ele teve que colocar 3 décimos de centavos para complementar essa distribuição de 12 centavos. E nesse mês, pior. Alguém pode ainda distraído perguntar, mas teve mais dinheiro, por que não teve uma distribuição maior do que 12 centavos? Se no mês passado teve 12 centavos. Exatamente porque aumentou a quantidade de cotas. Aumentou a quantidade, provavelmente até de cotistas. Com isso, apesar de ter mais dinheiro, tem mais cotas para ser distribuído. Então, tem essa questão. E nessa questão, o fundo só teve um lucro por cota equivalente a 10 centavos. E ele distribuiu quanto? 11. Ou seja, ele tinha dinheiro em reserva ainda, colocou 1 centavo dessa reserva para completar essa distribuição de 11 centavos. Se não, o que teria acontecido? Ele não teria distribuído 11 centavos, e sim apenas 10 centavos. Ou seja, tinha caído de 15 para 14, para 12, para 10. Ou seja, tinha batido mais forte ainda o desespero do pessoal vendendo cotas aqui do fundo, e ele provavelmente teria se desvalorizado mais ainda. Fique de olho nesse detalhe. Mês que vem pode tranquilamente cair para 10, porque tem a combinação de pode ser que tenha acabado o dinheiro da reserva, a gente não sabe, porque ele não mostra quanto é que tem na reserva. Pode ser que caia porque, como eu falei para vocês, no mês de abril vai cair as receitas de juros de CRA por causa da queda da Selic que aconteceu no mês de março, que são refletidas nas receitas do mês de abril, que vão ser usadas para pagar a distribuição de maio. Então pode sim cair até para 9 centavos, meus amigos. Até para 9 centavos pode cair. Vamos ver como é que vai ser. Pode ser que ele se segure na base da reserva que ele tem. Não sei quanto é que ele tem de reserva, então a gente não sabe se ele consegue segurar para uma queda de 9 e ele completar com mais 2 centavos. Entrando aqui na carteira do fundo, a gente vê que a carteira do fundo é relativamente pequena, tem apenas 22 ativos. Desses 22 ativos, 3 são FDIC Fiagro, são esses 3 Xingu, 2 Xingu aqui e esse Xingu 2. Eu destaquei alguns detalhes para vocês. Deixa eu logo marcar aqui o nome dos devedores, tá aqui. O tipo de segmento tá aqui. Aqui tá como é o pagamento de juros desses devedores. Você vê que eu destaquei quem é semestral, quem é anual, quem é trimestral. Eu destaquei o restante. Ou é esse cash sweep, ou é mensal. É praticamente a metade mensal em relação aos demais que são anual, semestral e trimestral. Você vê que tem apenas 3 devedores com taxas indexadas ao IPCA, mas são percentuais relativamente altos. Você vê que o Celeste, por exemplo, é 12% do fundo. Aqui temos mais 3% do fundo aqui no Vendruscolo e tem mais 2% aqui no Manganelli. Aqui é uma taxa claramente high yield, IPCA mais 12% praticamente. A gente vê outras taxas high yield em CDI. Eu destaquei tudo em vermelho. Tudo isso aqui para mim é high yield. E o que eu não marquei de cor nenhuma é o middle risk. E essas verdes são as exceções, são as high grade. São poucas coisas high grade que ele tem. Essa aqui 2,25 e a CDI mais 3. Outro problema que eu considero aqui no fundo, deixa eu destacar aqui os indexadores para vocês, aqui as taxas, os percentuais dos devedores que tem dívida com fundo, é exatamente essa partezinha aqui, ó, o top 5 devedores. O top 5 devedores, meus amigos, deve cerca de 45% da carteira do fundo. Sim, é 45% do patrimônio líquido do fundo, tá aqui, nesses 5 devedores, ou seja, é concentrado, é bem concentrado. Dá problema em uns 2 aqui, 1 ou 2, já machuca muito aqui as receitas do fundo e, consequentemente, os rendimentos distribuídos. Então é complicado. Seria bom que ele fizesse até novas emissões para diluir mais essa concentração. Seria ótimo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário, já ative o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Sim, 400 views. Se a gente conseguir bater e não for no sufoco que foi esse mês, melhor ainda, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de abril, no mês de maio, aqui do AGRX11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!